nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família Hive, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz um joinha, manda beijinho, tamo junto. Bom dia pra você que tá aí. Domingou, meus queridos afiliados Pro. Vocês estão bons? Vocês estão boa? Espero que sim. Tudo bem, friozinho aí na sua cidade? Ou não? Aqui tá frio, pelo amor de Deus. O frio dos infernos. Bom dia, Aline. Deixa eu ver quem tá me mandando um bom dia aqui agora. Adoro conversar com vocês. Marcinha, bom dia. Carla, bom dia. Daisy, bom dia. Marisa, bom dia. Fátima, bom dia. Deia, bom dia. Pati, bom dia. Carme, bom dia. Bom dia, queridas. Bom dia. Friozinho, mas apareceu o sol aqui no Rio. É, aqui tá sol também, mas ainda assim. Mariane, querida, bom dia. Mônica, bom dia. Marcinha, um sol pra cada um. Ah, você tá em Miami Beach, né? Você tá na Flórida, você está bem. Bia, bom dia, Bia. Frio sim aqui em Descal City, mas tem um sol maravilhoso. É isso aí. Bom dia, Roseli. Não consegue abrir a câmera? Não tem problema, Roseli. Papel e caneta na mão e vamos trabalhar. Show de bola. Vamos pra cima, gente. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Conexão Pro, Conexão Hive Pro, onde a gente se comunica com você que é afiliado Pro da Hive, né? Afiliado Pro é aquela pessoa que, além de vender os produtos, além de trazer clientes, além de estar construindo uma carteira de clientes online, né, a sua base de clientes, também tem a visão, também tem o desejo, também trabalha de forma a escalar isso. Como? Através da aquisição de novos afiliados para o time, do recrutamento de novas pessoas, da indicação profissional de novos afiliados, da construção dessa sua equipe, dessa sua rede de afiliados. Então, esses eventos de finais de semana, normalmente de sábado de manhã, excepcionalmente hoje no domingo, a gente fala sobre esse tipo de trabalho, digamos assim, né? Essa vertente dentro da Hive, que é a vertente da liderança, da construção dessa rede de afiliados, etc. Então, nossa comunicação nesses eventos dos finais de semana são muito mais focados em rede, em liderança, em recrutamento de novos afiliados do que venda de produto propriamente dito. Mas no final do dia, é o que eu sempre falo, né? Tudo é venda. Então, quando você aprende a vender produto, todas as técnicas que você usa lá, você usa, por exemplo, para indicar um novo afiliado, para apresentar o modelo de negócios da Hive para alguém. Então, o processo ele é muito semelhante, não foge do básico, mas nós temos algumas nuances que é o vocabulário que nós usamos aqui, tá? E hoje, o tema que me coube falar com vocês hoje aqui é sobre a importância das histórias na venda direta, né? A importância de se contar uma boa história, a importância de você contar a sua história, a importância de nós ouvirmos boas histórias dentro do nosso modelo de negócios, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas mais do que isso, eu vou contar um pouco da minha história e, consequentemente, eu vou tentar, dentro da minha história, trazer alguns ensinamentos para que eu possa contribuir com a sua jornada como afiliado Pro, tá? E falar de histórias é algo muito simples, né, pessoal? É algo quase que óbvio. Quem aqui não gostava de deitar no colinho do vovô ou da vovó, né, ou da mamãe ou do papai ou de alguém que te criou e ouvir uma boa história, né?
e aquela história lida de um livro ou aquela história que saía da imaginação, não sabemos como que saía da imaginação dos nossos pais, dos nossos avós. Naquela época nós tínhamos tempo para sonhar, para imaginar. Hoje em dia, essa vida maluca com o celular na mão o tempo inteiro, a gente perdeu um pouco desse, né, dessa criatividade, né, desse tempo para imaginar, para viver um pouco na era da fantasia, né? Mas nossos avós, nossos pais, eles nos brindavam com muitas histórias. A gente ficava lá compenetrado, atento, né? Quem aqui nunca ouviu falar das histórias das princesas da Disney, né? Então todo mundo cresceu aí, de alguma maneira, envolto por essa mística, por essa mágica das histórias da Disney. Isso tem um porquê, né? A gente normalmente a gente é inspirado através de boas histórias. A gente é seduzido, no bom sentido, por uma boa história. A gente fica compenetrado por uma boa história. A gente quer entender porque a partir daquela história a gente pode tirar várias lições. Aquilo pode tocar o nosso emocional. Aquilo ali conecta com o nosso coração. Então, acho que a grande frase de história, dentro da vida de maneira geral, é: histórias conectam. Histórias geram conexões. Quer entre você e os personagens, um bom livro é uma boa história, e você às vezes se conecta com aquele personagem. Quer com o enredo, os fatos que são narrados naquela história, quer com a própria pessoa que está contando a história. Então, essas conexões que só histórias conseguem gerar, são mágicas. E a gente tem que saber utilizar isso em vendas, porque isso é possível. É possível que você utilize o contar de histórias dentro do nosso modelo. Olha só que interessante. É claro que a hora que você for, por exemplo, vender um Nimbus, você não vai contar a história da sua vida por 45 minutos, explicando da onde você veio, para onde você foi. Mas, por exemplo, um breve depoimento de utilização do Nimbus e do resultado que a linha Nimbus está trazendo para você é uma história. A história não precisa ser uma história longa. A história pode ser uma história pocket, pode ser uma breve história, pode ser um capítulo, pode ser uma página. Mas aquela página vai gerar algum tipo de conexão emocional com aquilo que você está se propondo a fazer naquele momento. Então, histórias, depoimentos, testemunhos, isso fará com que você consiga, com que a pessoa que esteja ali ouvindo preste mais atenção em você e possa, de alguma maneira, você buscar algum tipo de conexão emocional durante a sua atividade, durante aquilo que você está fazendo. E as histórias, elas serão ainda mais importantes, além de usar as histórias em vendas, elas serão muito importantes para você construir o seu time de vendas, para você construir a sua equipe de afiliados, para você construir e formar a sua liderança. Porque se histórias conectam, e um dos grandes papéis do líder é inspirar as pessoas, os liderados dele, a cumprirem alguma tarefa, não há ferramenta mais interessante de se inspirar alguém do que o contar de uma boa história. E muitas vezes, repito, essa história ela é sua. A história não precisa ser necessariamente de alguém, pode ser a sua história. E nós temos às vezes vergonha de contarmos a nossa história. Nós temos uma tendência quase que, enfim, flagelante de diminuir a nossa história, de achar que a nossa história não tem relevância. Agora saiba que a sua história com certeza inspirará dezenas de milhares de pessoas, se você as contar, se você contar suas histórias, se você contar, compartilhar sua história com as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas dessa sala aqui têm uma história semelhante com a sua e que tem algo dentro da sua história que você pode compartilhar, que pode usar, que alguma outra pessoa pode usar, pode se inspirar, pode falar, cara, isso aqui faz sentido. Nossa, olha que história legal. E a partir da sua história, que tem muita vitória, que tem muito erro, que tem muito sucesso, que tem muito fracasso, que tem muito êxito, tem tudo misturado, as pessoas começarão a se identificar com você. Algumas não, mas outras sim. Você não precisa inspirar todos, você não precisa se conectar com todos, mas algumas pessoas olharão para você com outros olhos simplesmente por você contar o recorte da sua vida até esse momento, ou pelo menos um pedacinho.
que você acha que possa ser significativo compartilhar. E a gente às vezes não conta a nossa história. Às vezes você forma o seu time de venda, você cadastrou 3, 4, 5 afiliados e você não compartilha suas dificuldades, os seus desafios, as suas vulnerabilidades. E você não compartilha as soluções que você encontrou para sair dessa. E você não compartilha a sua saga do herói, né? Você contando que você teve desafios, mas que você fez isso, isso, isso e que em algum momento você conseguiu superar e chegar num lugar melhor do que onde você estava. E a gente não compartilha, a gente vive numa vida tão frenética, numa vida tão alucinada, buscando tanto a meta, buscando tanto a venda, buscando tanto o resultado, que a gente se esquece um pouco de curtir o processo. Que a gente se esquece um pouco de usar ferramentas que não sejam apenas racionais ou objetivas, cartesianas, para poder atingir um resultado. E que muitas vezes essas conexões emocionais vão trazer muito mais resultado no longo prazo do que simplesmente uma técnica que você venha compartilhar com alguém, por exemplo. Então compartilhe a sua história, conta a sua história, ouça histórias, use histórias para você poder vender mais, para você poder inspirar as pessoas, para que você possa se conectar cada vez mais com as pessoas do seu time. Então, uma tarefa que eu dou para vocês, de maneira extremamente objetiva, é marque uma reunião com o seu time, se você já tem afiliados no seu time. Marque uma reunião, mas não é uma reunião para você dar um treinamento de como usar o Moonmilk. É um treinamento para você poder compartilhar histórias e ouvir histórias. E sentar com as pessoas do seu time e falar: me conta mais sobre você. Me fala um pouco mais, separa aí da sua cabeça um momento da sua vida de superação, compartilha com a gente. Eu tenho certeza que vai ser. Bom, primeiro que vai ser aquele chororô, né? Porque tem gente, nossa senhora, como turma gosta de chorar, né? Vai ter aquele chororô, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se inspirar. E aquele chororô, ele é emoção. A gente vive, repito, gente, num mundo tão frio hoje em dia, né? Num mundo em que a gente não tá com tempo para nada. Essas emoções que afloram dentro da gente, elas têm que existir. Porque senão a gente continua nessa vida muito, muito, muito cartesiana, muito dentro de um trilho que não dá espaço para que a gente possa experimentar, para que a gente possa viver, né? E a gente fica só falando a mesma coisa aí, vivendo que nem um robozinho. E aí a gente não é assim, a gente é um humano, né? Então, façam isso com o time de vocês. E para isso, eu vou contar um pouco, um pedacinho curico da minha história para vocês. Claro, uma história que eu vou tentar trazer já, dar um fast forward, né? Vou tentar trazer minha história para frente para poder contar um pouco da minha história já a partir da venda direta. Né? Se eu for contar lá minha história lá de Amparo, tem cada história boa para contar, mas se eu contar lá de Amparo, minhas histórias, nossa senhora, né? Vamos precisar ficar aqui até a noite. Eu vou abrir duas garrafas de vinho e nós vamos ficar aqui conversando. Mas eu não vou fazer isso, óbvio. Eu vou tentar resumir uma breve parte da minha história em alguns minutos, para tentar, a partir desse pedacinho da minha história, também agregar valor que eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês durante o cantarolar da minha história a partir desse momento, tá? Para você que não me conhece, Carlos Eduardo Pimentel Vilela Pereira, ó que nomão, né? Carlos Eduardo, mas ele me chama de Cadu Pimentel, que você me conhece, nome de guerra. Cadu Pimentel, tá? Eu tenho 40 anos de idade, sou advogado, me formei em Direito na Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná. Me formei em Direito, passei na OAB e fui me pós-graduar. Me pós-graduei em Direito Tributário e Direito Empresarial. E aí eu fui contratado por um escritório de advocacia recém-formado, depois de um ano de formado, eu trabalhei ali quase que um ano em Londrina. E aí, depois que eu me formei, que eu trabalhei nesse um aninho, eu comecei a distribuir currículo e acabei sendo contratado por um escritório de advocacia em Campinas. Então, a minha história em Campinas começa mais ou menos em 2008, tá? Que foi quando eu vim para cá já formado. Quando eu vim para Campinas, eu vim com a cara e com a coragem, né? Comecei a trabalhar no escritório de advocacia aqui, super empolgado. Eu lembro que eu vim para entrevista para esse escritório de advocacia, sentei na frente do meu chefe, do meu futuro chefe, e ele falou assim para mim: Olha, eu não tenho condição de te pagar um salário gigantesco, porque você está começando a sua carreira, tal, mas você vai ter muito benefício. A hora que ele falou a palavra benefício, eu falei: Nossa, aqui é o meu lugar. Né? Nunca fui beneficiado na vida. Agora é a hora de eu aprender o que é usar esses benefícios. E aí eu me encantei,
por eu ter plano de saúde, plano odontológico, eu tinha VR, vale transporte, usava ônibus, tinha o passe. Puta, era maravilhoso. Eu achava isso o máximo, não ter gastado meu dinheiro. Porque eu venho de uma família. Vou explicar para vocês, dar um pouco de contexto, né? Eu venho de uma família humilde, eu não venho de uma família pobre, né? Mas não venho de uma família rica, eu venho de uma família. Eu compartilho o seguinte, ó, eu nunca passei fome, eu nunca passei, aliás, eu nunca passei necessidade, mas eu vivi uma vida de vontades, né? Eu nunca passei necessidade, nunca me faltou comida dentro de casa. Mas eu nunca pude ter aquilo que eu gostaria de ter. Enquanto meus amigos tinham o PlayStation, né? Que era o videogame lá, às vezes, minha mãe conseguia me dar um Mega Drive lá, um Atari, né? Que era o videogamezinho mais barato. Mas eu tinha lá um videogamezinho para poder brincar. Eu não tinha um Nike, mas eu tinha lá o Quixote, né? Eu tinha lá um tênisinho pra poder... Eu não tinha uma Caloi, eu não tinha sei lá, Aluminium 21 marchas, mas eu tinha minha Calóizinha lá para poder andar de bicicleta com eles. Então, eu tinha lá a minha vida, né, bem estabelecida com a minha mãe e com a minha avó. Morávamos eu e minha mãe e minha avó num apartamentinho, numa sobreloja, com 2 quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Eu, minha mãe e minha avó, em Amparo, que nós vivemos. Minha mãe é separada do meu pai, os dois são vivos hoje. Meu pai sempre foi meu pai, tive um bom relacionamento com ele. Minha mãe me criou junto com a minha avó materna. Então, assim, foi uma vida de restrições, mas uma vida que, assim, não lembro quando que eu passei dificuldade ao ponto de falar, nossa, essa semana aqui eu não tive que comer. Não, de jeito nenhum. Mas eu aprendi muito com elas, principalmente com as minhas mulheres, né, com a minha avó e com a minha mãe, a força do trabalho. A minha mãe, ela foi pai e mãe dentro de casa, né? Ela acabou sendo mais pai e a minha avó acabou sendo mais mãe, né? Ela foi pai e mãe dentro de casa, ela foi trabalhar, ela foi pro mercado, ela foi trabalhar num cartório em Serra Negra, uma cidade vizinha. Então minha mãe ainda pegava o carro todo dia, fazia 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar numa serra para poder trabalhar, ganhar o sustento e voltar para casa e pagar as contas. Minha mãe nunca quis pensão, minha mãe é uma guerreiraça, minha mãe nunca quis nada do meu pai, falou, cara, você vai tocar sua vida, eu vou tocar aqui, eu vou cuidar do nosso filho. E a minha mãe, ela se sustentou a casa. Minha avó era aposentada do Estado, ela trabalhava na delegacia de ensino. Olha só que loucura isso, né? E era um dinheirinho, curicurico, que minha avó ajudava ali com algumas coisinhas, mas no final do dia era minha mãe que conseguia pagar ali as nossas coisas, e sustentar a família. E então eu sempre aprendi dentro de casa que a gente tinha que trabalhar muito para poder sustentar, para poder sobreviver, para poder conquistar qualquer coisa na vida. A minha mãe tinha um Fusquinha branco, depois ela trocou por um Golzinho branco, depois ela comprou um Palio Weekend branco. Minha mãe gostava de carro branco, parecia uma geladeira, o Palio Weekend que ela comprou na época. E ela gostava, minha mãe precisava de carro, ela tinha que trabalhar, ela fazia bate e volta lá para Serra Negra todo dia. E ela juntava todo o dinheirinho dela para poder comprar um carrinhozinho usado para ela poder trabalhar. Mas era tudo força do trabalho. E eu acho que todos vocês aqui, de alguma maneira, se identificam com isso, né? A gente aprendeu desde muito cedo que a força do trabalho é que traz o nosso sustento. E foi assim desde o começo. E eu nunca tive dentro da minha casa essa visão de empreendedor. Eu nunca tive contato com isso. O meu mundinho era Amparo. Amparo, uma cidade na época de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, em que eu fazia tudo a pé, eu fazia tudo de bicicleta, né? Eu vivia na rua, a minha escola foi a rua. Então eu vivia jogando bola, vivia empinando pipa, vivia jogando bete, né? Jogando taco, vivia na rua paquerando, ficando com meus amigos e trocando ideia na praça do Coreto da Matriz. Ficávamos lá do dia inteiro, passando assim, com meus amigos, né? E eu nunca tive, vamos empreender, vamos dominar o mundo, pink cérebro, né? Nunca tive isso. Eu sempre fui um cara que aprendi que a minha escola foi estuda pra caramba, né? Passa numa boa universidade, preferencialmente pública, porque a mãe não tem condição de te pagar uma faculdade particular. Estuda, igual um maluco, devora, não perde essa oportunidade para você sair de lá formado e entrar num bom escritório. Porque eu sempre quis ser advogado. Em algum momento eu quis ser advogado e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia fazer direito. Entra num bom escritório, faz carreira com, sei lá, depois de 30 anos você se aposenta e vai curtir sua vida. A minha história, a minha escola foi essa. Estudar bastante para passar numa boa universidade, para estudar bastante, para se formar e entrar num emprego, trabalhar bastante para depois de 30, 40 anos se aposentar e viver a vida. Eu acreditei nisso. Eu acreditei, minha mãe era uma boa contadora de história, minha avó também. Eu acreditei, falei, cara, é isso que eu vou fazer para minha vida. E aí eu coloquei na minha cabeça que era isso.
Então, estudei bastante quando quando eu estava na escola, passei muito bem de ano no colégio. Aí eu fui fazer faculdade, também passei na faculdade, não bombei nenhum ano, aí eu fui pra faculdade e tal. Aí na faculdade, olha só na faculdade começamos a ter algum tipo de desafiozinho financeiro. Eu toquei violão e voz em barzinho, olha só. Tive que tocar violão e voz em barzinho. Eu toco violão, gosto de cantar, mas não toco bem e não canto bem. Não peçam pra eu fazer isso, hein? Não canto bem e não toco bem. Mas eu me virei, eu tive que me virar. Eu fui gerente de boate sertaneja lá em Londrina. Fui durante um ano gerente de uma boate chamada Estação Country. Nem existe mais, mas há muito tempo atrás tinha uma boate que era chamada Estação Country, eu era gerente de boate. Estagiei desde o meu dia um da faculdade. Eu cheguei na faculdade, nem estava estudando ainda, já fui procurar estágio e entrei num escritóriozinho lá de cobrança para trabalhar como estagiário desde o dia um para poder ajudar a pagar minhas contas. Fiz muita festa para poder levantar um dinheirinho para poder pagar a conta de água, luz, telefone na república que eu morava. Enfim, gente, o que que eu aprendi nesse momento da minha vida, cara? Eu aprendi no meu livro. Se você não comprou ainda, leia meu livro, você vai gostar. Chama Papo Reto. No meu livro, eu falo um determinado momento lá, um capítulo que é o Se Vira, Benê, né? Se vira. Eu tive que me virar. Porque a verdade, nua e crua, é que ninguém vai fazer nada pela gente de graça. Ninguém vai fazer nada pela gente de graça. Se a gente não, a não ser nossa mãe, né? A mãe é mãe, né? Mas tirando nossa mãe, ninguém faz nada pra gente de graça, sabe? A gente tem que se virar. A vida não é fácil. A gente não tá aqui só para poder colher os frutos, do Jardim do Éden, né? Exceto a maçã. A gente está aqui para agregar, para crescer, para aprender, e muitas vezes o aprendizado vem de desafios, vem de tormentas, e que no final do dia, quem tem que sair dessas tormentas somos nós mesmos. Nós temos que se virar. Nós temos que sair dessa. Nós temos que buscar alternativa. E o que eu vejo hoje, infelizmente, na maioria das pessoas, é quando vem um desafio, quando vem uma dificuldade, elas, ao invés de se fortalecer e a partir disso se virar para encontrar uma solução para sair dessa, essas pessoas elas tendem a murchar. E olha, vou te falar uma coisa, tá tudo bem, desde que você identifique isso e busque ajuda para poder sair. Porque a vida ela vai sempre nos testar, e eu acredito nisso. A gente é merecedor, a gente é merecedor das conquistas proporcionalmente ao sofrimento que nós tivemos para sair daqueles desafios. Então, as bênçãos, elas são proporcionais ao tamanho das dores. Se você está passando por um desafio muito grave na sua vida, é porque o que te espera lá na frente é algo é além da sua visão. É além da sua visão. Está sendo testado, e a gente não vai conseguir compreender de maneira clara esse desafio e esse teste. E talvez você não tenha nem discernimento para poder vincular esse desafio de hoje com a conquista de daqui 2 anos, mas pode ter certeza que de hoje você vai extrair os aprendizados que vão te levar para lá. Só que se a gente não tivesse esse discernimento muito claro na nossa vida, que esses testes que aparecem, eles fazem parte e que a gente tem que se virar para resolver, e que não dá para depender de outro, não dá para a gente depender de ajuda, não dá para a gente, apesar de ter muita gente boa que pode querer te ajudar e vai te ajudar, você não pode ter esse tipo de pensamento, porque uma hora que você depende dos outros, os outros não estendem a mão para você, você se frustra. E aí você entra num buraco, você entra num abismo, numa areia movediça que você não consegue mais sair. Então você tem que ter força suficiente para poder buscar soluções para os desafios da sua vida, em todos os sentidos. Até se você estiver passando por uma enfermidade. Eu acredito muito que a cura está dentro de você, você tem que encontrar. Tá aí dentro. Você tem que achar aquilo que você precisa procurar aí dentro. Tá com você a bola. A bola tá com você. A bola da nossa vida tá com a gente. E aí, quando apareceram meus desafios lá na faculdade, eu falei, quer saber? Vou me virar. Aí eu fui tocar violão, cara, fui fazer de tudo para poder ganhar um dinheirinho, né? E poder sobreviver no final do dia. E aí eu me formei e tal, fui pro escritório de advocacia. E no escritório de advocacia, eu fui seduzido por esse conto, né, do CLT, né, o conto do cara que vai encontrar eu encontrei, lembra que eu falei pra você que a minha história foi, entra no emprego, trabalha durante 40 anos e vai se aposentar? Eu falei, cara, encontrei a porta da esperança, né, encontrei o caminho que vai me levar àquilo que minha mãe falou que eu tinha que fazer, que era encontrar um bom emprego e trabalhar pra caramba e me aposentar. É aqui. E aí eu falei, eu quero essa vaga de advogado. Então eu comecei a trabalhar nesse escritório como um menino de 20 e tantos anos,
seduzido, eu digo até iludido, né, por esse caminho que me apresentaram lá atrás. A minha mãe, quando apresentou esse caminho para mim, a minha família, quando falou que esse era o caminho a se seguir, não errou comigo. É que esse era o caminho que eles aprenderam. Só que o mundo deu voltas. O mundo mudou. E às vezes a mudança não chega nas pessoas, as pessoas não conseguem perceber a mudança do mundo. E elas seguem de maneira extremamente pragmática naquele caminho que um dia lhes ensinaram. Empreender tem muito disso. Empreender tem muito de você analisar o que está acontecendo ao seu redor para buscar soluções melhores para obter resultados melhores ainda. O empreendedor é um buscador de solução. É criar novas soluções, é buscar novas soluções para poder chegar a novos e melhores resultados para si e para outras pessoas. Só que aquele momento da minha mãe, minha avó, eles não tinham condição de imaginar que o mundo estava mudando, internet, globalização e babá. Cara, vai trabalhar para CLT e pronto, vai para cima. Quando eu comecei a entender esse mecanismo, eu comecei a me questionar. E tá aí uma coisa que sempre me ajudou muito na minha vida, tá? Eu queria compartilhar isso com você também. Eu sempre fui um cara muito questionador, sabe? Eu nunca fui de aceitar muito, assim, aceitar calado as coisas. Nunca, nunca. Eu sempre me questionei. Eu me questionei, questionei o mundo, questionei as pessoas com respeito, com educação, mas sempre fui questionador. Eu sempre fui o menino do porquê. Mas por quê? Mas por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser daquele jeito? Ó, tive uma ideia melhor. Por que que não dá pra mudar pra cá? Ó, mas me explica, por que que isso aqui é assim, pronto, acabou? Que regra é essa? Esse poder de questionar, né? E não é questionar de maneira birrenta, é diferente de birra. Porque para você poder questionar com substância, você precisa ter algum tipo de elementos, né? Para poder usar na sua argumentação, do seu questionamento, no seu ponto de vista. Por isso que é importante estar estudando, você está sempre se abastecendo de bom conteúdo, né? Você está sempre conectado aqui no Conexão Hive, blá, blá, blá. Isso tudo vai alimentando você de forma que você tenha voz na hora de questionar. Então eu sempre fui muito questionador. E aí eu comecei a questionar um pouco esse mecanismo de cara, trabalha, 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 no mesmo caminho, mesmo batidão, sem mudar, pá, 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 e aí você, se der tudo certo, você vai se aposentar com 3 mil real de aposentadoria quando você tiver 60, 70 anos de idade, quando a vida já tiver no seu último capítulo, quase, penúltimo capítulo. Falei, cara, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Então, eu quando coloco um negócio na minha cabeça, eu me proponho a fazer algo, eu vou fazer. Então, eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, eu vou ser o melhor advogado aqui do seu escritório. Quem era eu, né? Tinha 20 advogados, eu queria já ser o melhor, né? O bam, bam, bam. E eu me dediquei pra caramba. Eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora, trabalhava de final de semana, levava os processos pra casa, pegava o carrinho do escritório, ia bater na época, tinha que ir no fórum, pegar processo, fazer carga. Quem é advogado aqui na sala sabe do que eu tô falando. Tinha que fazer carga do processo, levar o processo pra casa pra estudar. E aí você tinha que estudar num determinado prazo. Era uma loucura, era um trabalho muito hercúleo mesmo, advogado, não era só ficar no computador lendo a petição, e hoje é menos braçal, digamos assim, não é que é mais fácil ou mais difícil, é menos braçal. Na época tinha muito trabalho braçal também que o advogado tinha que fazer. E aí a gente ficava lá trabalhando, eu fiquei 3, 4, 5 anos naquele escritório, eu comecei a falar, cara, será que é isso na minha vida? Porque a minha sensação era, eu tô trabalhando igual um maluco, né, sei lá, 10, 15, 18 horas por dia, e tá tudo bem, eu tinha 25 anos, eu tinha que fazer isso mesmo, tá? É aí que tá o caminho. O caminho é trabalhar assim mesmo para poder crescer na vida. Não tem outro caminho. A não ser que você ganhe na Mega. Senão, você vai ter que trabalhar mesmo. É ralar o bumbum no asfalto, sabe, gastar a língua para poder as coisas acontecerem na nossa vida. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar. E pá, meti a cabeça no trabalho. Só que passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, o que que foi acontecendo comigo? Primeiro, eu comecei a ficar infeliz. Eu falei, cara, não é isso, velho. Sabe quando você começa a falar, cara, não é isso, 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 não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não tava com propósito. Sabe quando você acorda já de saco cheio? Você acorda já bufando e fala, puta vida, mais um dia. Né? Nossa senhora, eu tinha que me trocar, fazer a barba, pegar, colocar o terno e a gravata, pegar o carrinho, ir trabalhar. E você não fazia mais isso com tesão, sabe? Você fazia meio que no piloto automático. Eu parei de questionar, sabe, em algum momento, quando você. Eu parei. Eu era questionador e eu comecei a entrar no piloto automático, que a maioria das pessoas entram. Eu conheço pessoas que estão vivendo no piloto automático há 70 anos.
há 70 anos, aceitaram, né, o que a vida lhes impôs e vivem no piloto automático fazendo aquele batidão durante 70 anos, sendo que às vezes, pô, tem uma oportunidade na porta dela e ela diz não e continua fazendo esse batidão e não percebe que está infeliz. E eu aprendi uma coisa na minha vida: dinheiro nenhum no mundo compra a nossa felicidade. Dinheiro nenhum no mundo. Ah, eu tô ganhando muito bem, mas se eu tô infeliz, cara, muda, muda, muda. Você é doido? Muda, muda. Por que não? Muda, muda. Ah, mas muda. Faz isso de maneira estratégica, faz isso de maneira estruturada, vai desligando aqui para ligar ali, né? Faz um negócio bonitinho, mas muda. Prepare-se para mudança. Pô, não gosto mais da minha casa, não sou mais feliz morando aqui. Muda. Muda, vende a sua casa, compra outra, aluga outra, desaluga essa para alugar outra, faz uma transição de muda. Muda, muda, sai daí onde você tá, cara. Vai buscar outra coisa, vai buscar novos ares, vai buscar ser feliz, vai buscar algo que te dê propósito, sabe? Vai buscar algo que te dê tesão de acordar às 9 horas da manhã para vir aqui assistir uma reunião. Vai fazer alguma coisa que você fala, cara, eu tenho orgulho de fazer, tesão de fazer isso. Eu espero às 8 horas da noite para jogar bola de terça-feira. Puta, você gosta de jogar bola, vai jogar bola. Sabe? Puta vida, vai jogar bola. Vai ser feliz, cara. Porque também eu acho que a vida tem os seus quês de sacrifícios, mas se a gente puder melhorar um pouquinho esse processo, faz total sentido, porque, cara, trabalhar naquilo que você não gosta a vida inteira é muito ruim. E aí eu comecei a me questionar, eu comecei a entrar nessa corrida dos ratos que vocês falaram aí. Eu comecei eu me sentia correndo em cima de uma esteira, sabe? Você corre, 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 eu corro. Eu gosto de correr. Eu corro 5 km, 10 km em cima da esteira. Quando eu saio, eu tô no mesmo lugar. Passou um ano, 2 anos, 3 anos, eu tô no mesmo lugar. Ou um passo à frente. Algo que não me satisfazia, porque eu queria muito mais do que aquilo. A minha expectativa de atingimento de resultado era muito maior, porque o meu esforço estava muito alto, estava muito grande. Eu falei, cara, eu preciso sair dessa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar minha família, eu preciso dar um próximo passo na minha vida. E aí, nesse bololô, tchan, 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 tchan. Nessas angústias da advocacia, trabalhando pra caramba, insatisfeito, sem resultado, já questionando o modelo CLT, que não era isso, cara. Porra, eu nunca vou ganhar mais que o meu chefe vai sempre me pagar menos do que ele pode, e eu vou ter que trabalhar, mas no final da minha vida eu vou ter uma aposentadoria que não é nem digna. Eu não quero isso pra minha vida, cara. Nesse questionamento todo, depois de ter comido o pão que o diabo amassou, eis que um amigo meu bate na minha porta. Eu morava numa kitnet, uma mini kitnet. Pensa numa kitnet, divide por dois. Era ali que eu morava. E ele chegou lá no meu prédio, bateu na porta e falou: Cadu, você tá aí? Falei: tô aqui. Abre aí. Plum, a porta ficava aberta, abriu. E ele tava com os olhos estalados assim, ó. Parecia um, sei lá, cara. Parecia que tinha usado droga. Falei, cara, que isso? Não, nossa, nós vamos mudar nossa vida. Encontrei um modelo de negócios onde nossa, é a revolução do século XXI. Nós vamos agora, cara, meu Deus, tem uns produtos que a gente vai vender e nós vamos encontrar pessoas que queiram consumir, nós vamos construir um negócio online. E pai, falei, cara, do que você está falando? Do que você está falando? Ele, não, você entende aqui, cara, o negócio do século XXI. Nós vamos pro Havaí, cara, nós vamos ganhar uma Mercedes, um carro, Mercedes preta, maravilhosa. Eu falei, Deus amado, cara. E eu não entendia o que ele estava falando. Eu falei, senta aqui na minha mesinha de canto, senta aqui e me explica. Do que está falando? Aí ele foi me contar uma história. Ele demorou 3 horas para contar. E eu não entendi quase nada, tá? Mas ele foi me apresentar o modelo de venda direta em rede, né? O marketing de relacionamento. Ele estava tão apaixonado, tão assim, em êxtase pelo que ele tinha conhecido, que ele me contagiou. Independente da técnica. E aqui vai um aprendizado muito importante para você, tá? Muito importante. Independente da técnica, ele não soube me explicar merda nenhuma. Independente da matemática, para explicar da onde que vem a comissão, sobe um, deve dois, ponto aqui, ponto acolá, ponto não sei o que lá, ponto sobe, viaja, vai. Independente disso, que eu não entendi nada. A emoção dele, a história dele, a energia dele
me contagiou. Eu falei, cara, eu vou olhar para isso que você está me dizendo. Pelo menos isso eu vou fazer. E aí eu venho te provocar. Quando você vai sentar para apresentar o programa afiliado para alguém? Você vai apresentar a Hive para alguém. Como é que você fala com essa pessoa? Olá, meu nome é José. Eu vim aqui para falar sobre a Hive com você. A Hive é uma empresa que busca levar saúde e bem-estar para as pessoas. Espero que você esteja se cuidando. Como é que você faz? Ou você transpira o subaco ao falar da Hive. Você chora de emoção da empresa que você está representando. Você acredita que é esse o caminho da sua vida que vai te levar à sua prosperidade, àquilo que é o seu propósito. Você acredita nesse propósito de levar saúde, bem-estar, oportunidade para as pessoas, ao ponto de você exalar isso no seu dia a dia. Eu não tô pedindo pra você ser alguém que você não é. Você não precisa ser igual a mim aqui, que eu tô fazendo desse jeito. Não é. Você não, se você não for assim, não precisa. Mas dentro do seu jeito de ser, como que você tem apresentado a Hive, especialmente o programa de afiliado da Hive para as pessoas? Com emoção, mostrando a sua convicção, mostrando que você tá num negócio que você precisa fazer com que aquela pessoa acredite ou não. Ou é uma coisa fria, pragmática, sem paixão, ou com paixão, como a Carmen está dizendo. Qual é a maneira que você fala daquilo que você sai por aí para vender? Se o seu prospect não enxerga que você comprou o negócio antes dele, como é que você quer que ele compre? Fala para mim. Se você mostra dúvida, insegurança, falta de confiança ao apresentar aquilo que você está se propondo a apresentar para que ele invista, como é que você quer que ele investe? Como? Fala para mim. Como? Então você, antes de mais qualquer outra pessoa, tem que colocar no seu dia a dia essa energia, essa paixão, essa crença, essa convicção na hora de falar com as pessoas. Esse meu amigo chamado Leonardo, ele transmitiu isso para mim. Ele estava alucinado de tal forma que eu falei, cara, eu vou te ouvir. Eu quero entender. Eu quero entender mais a respeito disso. Na época, a empresa chamava Monavi. Não era Junés, não era Hive, era Monavi. Uma empresa muito aquém do que a gente tem hoje na nossa mão. E numa época, 2011, isso daí, 2012, numa época em que nem internet tinha direito ainda. A gente usava Nextel, era um celular de rádio, não era nem um celular como nós temos hoje os smartphones. Era um outro planeta, não tinha Zoom, não tinha Google Meet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha. Ele tava vindo para mim me oferecer um negócio num PowerPoint, que ele tinha lá um PowerPointzinho, ele foi apertando o computadorzinho lá que a gente tinha e ele foi apresentando para mim o projeto. Gente, olha só que doideira. O produto na época era um suco, uma garrafa de vinho que vinha um suco de R$ 150 em 2012 isso daí. Um suco com 19 frutas, 11 vegetais, licopeno, beta-caroteno e beta-glucano. Um energético, uma latinha preta de energético. Falei, cara, o que eu vou fazer com o energético? Ele fala, toma! Eu falei, o que eu vou fazer com energético? Vou vender energético na praça? Ele, não, velho, toma! Eu falei, eu não vou tomar energético. Eu passei a tomar energético, igual um maluco. Mas foi muito legal, porque, cara, foi puta experiência. Eu lembro que aí ele falou, cara, você não entendeu? Cara, não entendi muito bem de onde que vem o dinheiro disso tudo. Ele falou, cara, vem da compra de produto. Eu falei, você compra o produto, você cadastra algumas pessoas, vem produto, uma parte do que está sendo gerado de venda vai para comissão. Legal. Então essa parte eu consegui entender. Aí, mas, cara, mas como é que eu faço? Como é que esse negócio se sustenta? Como é que é sustentável? Não, porque tem uma coisa matemática e vai estar. Falei, cara, eu preciso de mais informação, porque eu sempre fui questionador, né? Lembra? Eu preciso de mais informação. Aí ele virou para mim e falou assim: Ô Cadu, vai ter um evento aqui em Campinas na terça-feira que vem. Vai vir um cara de São Paulo apresentar a empresa e eu quero que você vá lá comigo. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou com você. E aí eu fui nesse evento lá em Campinas, aqui em Campinas, veio um cara de São Paulo falar. Tinha lá eu, ele e mais meia dúzia de pessoas, tá? Nessa reunião. Então era uma reuniãozinha para meia dúzia de pessoas numa associação comercial que tem aqui em Campinas. Eu sentei lá e durante uma hora o cara me explicou o que o Léo não tinha conseguido me explicar em 3, 4 horas. Por quê? Porque o cara tinha experiência.
que o cara sabia o que estava fazendo. O Léo não sabia. O Léo estava muito mais na inspiração e na transpiração do que na técnica. Mas quem que me vendeu? Foi o Léo. Hum, Quem me vendeu foi o Léo. Eu só fui atrás de mais informação, mais minuciosa, mais técnica, numa outra apresentação. E naquela época, eu não tinha tanto, a gente não tinha tanto acesso à informação de modo que eu pudesse jogar na internet e encontrar 884 vídeos a respeito da empresa. Não existia isso. Então eu fui nessa reunião. E aí nessa reunião eu falei, cara, que incrível, velho. Esse negócio é bom, hein? Aí o Léo falou, não falei pra você? Eu falei, é. E aí eu me encantei pelo projeto. E o que que eu enxerguei? Eu enxerguei. Léo Toledo? Não, não, é outro. Léo Toledo apareceu na nossa vida uns 8 anos depois só. É, Aí eu virei pro Léo e falei, o Léo, vamos trabalhar junto? Vamos ser sócio nessa empreitada? Na época podia ser duas pessoas distintas ser sócias dentro do mesmo contrato. Aí o Léo falou, puta, boa ideia, né? Que daí a gente une nossas forças, nosso relacionamento e tal. Eu falei, cara, porque eu sou advogado, eu não posso largar a advocacia pra fazer esse negócio por enquanto. Você tá desempregado, você vai ter um pouco mais de tempo, mas a gente pode juntar nossas colheres. Falou, cara, legal, vamos fazer junto. Aí no final do dia, eu e o Léo nos tornamos sócios para começar o nosso empreendimento na Monavi. E o primeiro cara que a gente cadastrou, sabe quem foi? Thiago Canina. Olha que mão boa, né? Primeiro a gente foi lá, sentou o Canina, apresentamos pro Canina, tal, o Canina falou, puta, eu quero. Como é que a gente fez isso? Força da emoção. Ninguém sabia nada, eu não sabia nada. Se o Léo não sabia e ele tinha conhecido antes, eu conheci depois, imagina. E logo depois o Canina, ninguém sabia de mais nada. Só que a gente foi com a emoção, a gente era amigo lá de Amparo, nós três éramos de Amparo, cara, juntou a turma de uma quadrilha de Amparo, né? Juntou a quadrilhinha de Amparo e fomos fazer Monavi. Olha que doideira isso. Eu, advogado, o Thiago, dentista e o Léo, engenheiro. Ele estava desempregado, mas engenheiro. Engenheiro aeronáutico. Então, assim, nossa, tava todo mundo. Mas sabe um elo que conectava nós três? Insatisfação, questionamento, insatisfação. A gente tava insatisfeito. Explodiu com o Canina, a Karine falando. Explodiu nada. A gente foi. Ixi, minha amiga, tem muita história. A gente foi explodir depois, vou contar, vou chegar lá ainda hoje. É, o que uniu nós três, tá? Nós três estávamos de alguma maneira insatisfeitos com o caminho que nós estávamos percorrendo. Olha só que doideira. A gente se cadastrou e começamos a trabalhar com a venda direta em paralelo ao nosso trabalho tradicional, não para conquistar algo a mais, mas para nos tirar daquilo que não nos satisfazia naquele momento. É louco, né? Às vezes a gente faz pela dor, não pelo amor. Às vezes a gente vai para tentar tirar o prego, não para comprar alguma coisa nova, para tirar o prego que está incomodando a gente. A advocacia estava me incomodando tanto que eu falava, cara, eu preciso encontrar uma outra coisa para fazer. Só que eu nunca tive essa visão empreendedora. Lembra que eu falei para vocês? A visão de empreendedor, em negócio, eu vou ter que montar um escritório, ou eu vou ter que criar uma loja, eu nunca tive essa visão na minha vida. Eu nunca tive. E é legal porque se você também nunca teve essa visão de negócio, empreendimento, a Hive vai te formar nisso. Você vai aprender tanta coisa valiosa aqui dentro da Hive, inclusive você vai desenvolver um DNA muito mais empreendedor, empresarial aqui dentro. O desenvolvimento profissional e pessoal que você vai ter aqui é muito mais valioso, às vezes, do dinheiro que você vai ganhar. Porque o que a venda direta me trouxe para poder hoje chegar e empreender com a Hive, porque eu sou sócio da Hive, foi o aprendizado que eu tive foi muito mais valioso do que os milhões que eu ganhei. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. E aí o resumo da ópera foi: eu e o Thiago e o Léo tomamos a decisão de começar a trabalhar com a Monavi naquela época para trazer para a gente novos caminhos, novas oportunidades, para poder melhorar aquelas coisas que estavam tanto nos insatisfazendo no nosso dia a dia. Só que nós começamos a trabalhar tudo errado. Porque assim, eu sempre tive uma característica de liderança, né? E aí eu virei para eles e falei o seguinte, gente, já entendi. O que que a gente tem que fazer, né? Uma vez por semana, a gente chama uma galera para ir numa sala de reunião. A gente pega uma salinha aqui no Ibis, aqui em Campinas. A gente aluga essa salinha toda quinta-feira. A gente vai lá, abre a portinha. Eu aprendo a falar o que os cara falam, esse cara falou nos slides. Você aprende também, a gente vai aprendendo. E a gente leva lá nossos amigos e apresenta. Esses caras vão comprar produto e nós vamos ganhar dinheiro. É isso.
Foi isso era isso que eu tinha entendido naquele momento. Esse pedacinho bem curtinho era isso. E aí o Thiago, vamos, começamos. E aí eu fui lá, alugamos o Ibis, e aí toda quinta-feira a gente fazia reunião no Ibis, colocava produtinho dentro do meu carrinho, eu tinha um Cliozinho 2001, preto, chamava Baratinha. Eu colocava meus produtos dentro da minha Baratinha, colocava folder, comprei folder, mandei fazer banner. E aí eu chegava lá, o evento era 8 horas da noite, eu chegava lá, saía do escritório às 6h30, 7 horas, eu ia de terno e gravata já, nem passava na kitnet tomar banho. Já ia direto do escritório, chegava lá no espaço do evento, organizava, montava tudo, colocava os banners e tal. E aí, era 8 horas da noite, a gente ia fazer reunião de apresentação para as pessoas que a gente tinha durante a semana convidado. Durante a semana, a gente passava passando fone para as pessoas. Ô, tem um negócio maravilhoso, nós vamos ficar rico. Eu vou fazer uma apresentação desse negócio na quinta-feira. Você precisa conhecer, nós vamos para o Havaí, nós vamos ganhar viagem, nós vamos ganhar carro, e nós vamos mudar nossa vida, e bababá, e nós vamos morar numa mansão, e nós vamos pra... E aí todo mundo, quando que é? Quinta-feira. Quinta-feira, então tá bom, pode marcar que eu vou. Falei, opa, beleza. Então eu fui durante a semana, eu, o Thiago e o Léo, convidando as pessoas para toda quinta-feira fazer essa reunião. Chegava quinta-feira, 7h30, 7h45, eu ficava ali na porta, só olhando quem ia entrar. E aí nada. Primeira quinta-feira não ia ninguém. Segunda quinta-feira não foi ninguém. Terceira quinta-feira não foi ninguém. Quarta quinta-feira foi uma, duas pessoas que não quiseram. Na quinta quinta-feira não foi ninguém. Na sexta choveu, sexta-feira, e não foi ninguém de novo. E nós ficamos os primeiros 2, 3 meses patinando, patinando, né? Eis que um dia eu recebo uma ligação de um cara que falou assim, porra, e aí, Cadu? Fala, cara. Porra, beleza, cara, aqui, você não me conhece, cara. Porra, mas tô aqui em Sampa. Na verdade, desci aqui pra praia, vim pegar uma onda, vim surfar um pouco, porque, cara, essa vida da Monavi é muito maluca, né, cara? A gente tem estilo de vida, lifestyle, com dinheiro, com energético. Cara, esse negócio é maravilhoso. Imagina eu, advogado, ouvindo isso, cara. Isso não entrava na minha cabeça, porque eu não nasci assim, eu não fui criado assim. Pô, estilo de vida? Que estilo de vida, cara? Tô aqui com 12 clientes me esperando na sala. O que que você quer falar? Ele, não, cara, tô vendo que você entrou na minha rede da Monavi. Eu vi aqui no meu escritório virtual, no meu virtual office, que você entrou aqui, que você tá na minha rede. Cara, você tá em Campinas, né? Fiquei sabendo que você tá bombando. Bombando, cara. Não levei ninguém nessa reunião que eu fiz até hoje. Como é que eu tô bombando? Não, cara, porra, eu vou te ajudar. Falei, me ajudar como, cara? Vai ajudar. Quem é você? Ele, cara, meu nome é Beto Carvalho. Eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Eu tô na Monavi faz 6 meses, já entendi o negócio, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou pra Campinas fazer uma reunião pra você. Falei, não, não, não precisa não. Não, não precisa, pelo amor de Deus, que vai vir pra Campinas, cara? Você tá em São Paulo, não precisa não. Não, velho, eu vou. Falei, mas você vai mesmo? Não, eu vou, cara. Eu vou pra aí, faço uma reunião, dou um treinamento pra vocês pra explicar algumas coisas. Falei, ué, você vem mesmo? Não, eu vou, cara. Vou, bota umas pessoas na sala aí, eu vou. Falei, tá bom, então vem. E vou. Falei, não vem nada, vem nada. Fiz lá quinta-feira, mesmo esqueminha tal, montei as coisas tal. Trabalhei igual louco para convidar as pessoas, porque imagina o cara de São Paulo vai na minha casa, vai lá em Campinas, vai em Campinas e não vai ter ninguém para ele falar. Aí nós botamos lá 3 pessoas para ele poder apresentar, tá? Mas aí eu fiquei lá na porta, tá ouvindo, não, vendo se ele chegava, e de repente me chega o Beto Carvalho. Imagina, o Beto, só que com 23 anos de idade, né? Camiseta aberta até aqui assim, ó, né? Chegando todo estilão surfista, né? Com o rosto queimado do sol. Falei, pronto, chegou o meu mentor da prosperidade. Pai amado, olha onde eu fui me enfiar. Um moleque de 23 anos que chega de camisa aberta no evento, com uma mochila arregaçada nas costas. Esse é o cara que vai me ensinar a ter sucesso na vida. Aí, ô, beleza, Beto? Ele, porra, Cadu, porra, dá um abraço, tal, pô, vou te ajudar, chega aí. Aí chegamos lá, tal, ele já tava distribuindo produto e livro para as pessoas. Falei, cara, olha a energia, né? É outra parada. Já distribuindo, apresentando as pessoas, tava, gente, vamos começar. Eu trouxe meu pendrive aqui com as coisas, tal, já passa pro seu computador. E a gente começou ali a conectar as coisas. Falei, cara, beleza, o cara foi me ajudando, ele foi lá, apresentou de um jeito diferente. Falei, olha, captei mais uma parada nova aqui, 2 coisas novas, 3 coisas novas. E aí fui pegando os trejeitos dele, entendendo como é que ele estava fazendo, algumas coisas conectavam comigo, outras não, e tá tudo bem, é sempre assim.
né? Você não precisa reproduzir 100% a pessoa, você vai pegar aquilo que é bom, né? E eu falei, caramba, aí no final o Beto ficou lá dando um treinamento, pegou, tirou dúvida nossa, a gente foi abrir um escritório virtual, entendendo como é que funcionava. Eu falei, caramba, que legal, cara, que bacana, né? Deu um abraço em mim e foi embora, comeu uma pizzinha ali, eles foi embora. E aí vem um aprendizado, aliás, vem muito aprendizado a partir dessa historinha, né? Mas um dos aprendizados que fica é esse negócio é de colaboração. Esse negócio ele é de cooperação. Se você não coopera, se você não contribui, se você não colabora, se você não ajuda, se você de maneira genuína e gratuita não está disposto a se doar para o seu time, você não vai crescer. Não vai crescer. Para ter um time de vendas, você tem que ser o líder desse time. Você tem que dar exemplo, você tem que se doar, você tem que se entregar, você tem que colocar o projetor debaixo do braço e ir na casa dessa pessoa apresentar para a família dela o projeto que ela começou a desenvolver. Você tem que ir para pegar os seus produtinhos, emprestar o produtinho para ela poder ir lá fazer o eventinho de beach tênis dela para que vocês possam começar a posicionar a marca. Você tem que pegar na mão e tomar um café, ir almoçar e conversar. Você precisa se doar para o seu time. Você precisa. Não tô falando para você pegar o seu carro e ir para a cidade a 300 quilômetros de distância da sua. Não é isso que eu tô falando. Seria bom, tá? Que você fosse. Mas não tô falando isso, porque hoje a gente tem internet. Naquela época a gente não tinha. Pelo menos essa é a internet que a gente usa hoje. Mas você precisa entender que na construção de um time, você precisa ser o construtor. Você já viu o construtor de prédio que fica de braço cruzado esperando o tijolo montar sozinho? Não existe. Você já viu algum engenheiro de obra pronta? Tem um monte, né? Mas engenheiro que fica só, né? Ah, então, vamos ver. E não bota a mão na massa. Precisa botar a mão na massa. Você precisa construir o seu time. Precisa construir. Construir. Não é mandar construir, é construir. Então, esse exemplo que o Beto deu foi um exemplo para mim que mudou minha vida. Porque como é que eu construí o meu time a partir desse exemplo? Da mesma maneira. Eu peguei o carro e fui atrás de todo mundo que estava cadastrando na minha equipe em algum momento. Eu peguei o avião e fui atrás de todo. Eu fiz eventos em mais de 10 países de pessoas do meu time dentro dessa história da venda direta. De pegar o avião e ir para Argentina, fazer evento lá. Quanto que eu cobrava do meu time para ir lá? Zero. Zero. Como é que eu vou cobrar? Eu investia no meu negócio. Eu ia lá, eu pagava o aéreo, eu pegava a hospedagem. Eu ia para lá fazer o evento, quem organizava o evento era o pessoal de lá, mas eu ia, a minha locomoção, a minha hospedagem, eu que pagava. Eu que ia fazer evento pro pessoal lá. Eu que fui pro Peru, eu que fui pros Estados Unidos, eu que fui pro México, eu que fui, eu que fui, eu. Pra quê, Cadu? Pra ajudar essas pessoas a construir o negócio dele. Por quê? Puta, eureka! Porque se eles constroem o negócio deles e eles ficam ricos, eles me ajudam a ganhar dinheiro. É isso. É esse o negócio. O negócio, escreve isso, tatua isso no seu negócio de venda direta na Hive. O seu trabalho é ajudar as pessoas a mudarem as vidas delas. Porque se elas mudarem as delas, elas estarão ajudando você a mudar a sua. É esse o mantra do nosso negócio. Você entende isso? Quanto mais produtos o seu afiliado vende, mais dinheiro ele ganha. Mais você está transformando a vida dele. E cada produtinho que ele vende marca ponto, que ajuda você a ganhar um pouquinho de dinheiro, não tanto quanto ele que está vendendo, mas um pouquinho. Agora faz isso com 10 pessoas para você ver. Faz isso com 20 pessoas. Faz isso com 100 pessoas. Na minha história da venda direta, eu já faturei mais de R$ 1 bilhão só na minha rede em venda de produto. Imagina R$ 1 bilhão sendo vendidos e cada R$ 1 vendido marca uma pontuaçãozinha para me dar uma comissãozinha de líder. É aí que vem os milhões que você às vezes vê pessoas falando em cima do palco. De ter muitas pessoas vendendo, ganhando dinheiro com venda, e cada produtinho comprado, quer por um afiliado, quer por um cliente marca uma pontuaçãozinha. E essa pontuaçãozinha no final do mês é convertido em uns centavinhos para você. Só que vários centavinhos, quando juntos, eles transformam-se em milhões. Cadu, mas nossa, sozinha eu vou ter que construir isso? Claro que não. Porque no decorrer da trajetória você acaba encontrando pessoas melhores do que você. Por exemplo, um Canina da vida. Por exemplo, mencionaram aí o Léo Toledo. Por exemplo, um Léo Toledo que entrou na nossa história em um determinado momento nessa trajetória.
E um dia eu conheci o Léo Toledo. Um dia, depois de tanto cavar, depois de tanto falar com pessoas, um dia apareceu um Léo Toledo na nossa história. E assim tantas outras pessoas. E aí não sou mais só eu construindo. Aí sou eu e mais 50 líderes construindo. Pessoas espalhadas pelo Brasil construindo. Realmente, só eu não teria condição de puxar R$ 1 bilhão em faturamento. Impossível. Impossível. Agora, eu com mais 50 de mim, 50 pessoas inspiradas, ajudadas, por mim, 50 nós, 50 de nós, porra, a gente consegue mudar a vida do planeta. Entende? O poder dessa multiplicação, da duplicação, da escala, é isso que esse negócio proporciona. E aí, para fechar a história, tá? O Beto, ele foi embora, né? E eu aprendi ali, mas eu ainda assim não tive resultado, né? Ninguém cadastrou, ninguém comprou. Eu vendi lá, acho que dois, três energéticos, mas ninguém, enfim, não ganhei R$ 1. Não ganhei R$ 1 nos meus primeiros 3 meses. Não ganhei R$ 1. Então, se você já ganhou R$ 1 na Hive e você está há 3 meses, você está na minha frente, tá bom? Você está na minha frente, ok? Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longo prazo, é uma corrida de persistência, tá? Mas se você em 3 meses já ganhou R$ 1 e eu não ganhei naquela época, então você está na minha frente. Mas aí, um belo dia, o Beto liga para mim. Fala, Cadu. Fala, Beto. Tá sentado? Eu falei, tô sentado. Falou, cara, vai ter um evento em São Paulo no dia 21 de abril de 2012. Pode pesquisar aí, era um sábado e tava chovendo. Você tem que vir para São Paulo pra esse evento. E tipo, faltava uma semana pro evento. Falei, tá bom, Beto, daqui uma semana tem que estar em São Paulo, um evento o dia inteiro em São Paulo, Hotel Transamérica, ok, eu vou. Ele falou assim, mas tem outra coisa. Falei, o quê? Você tem 20 ingressos para vender. Peraí, primeiro você falou de vender agora, Beto, eu nem sabia que eu tinha que comprar. Eu tenho que comprar? Falei, é R$ 50 cada ingresso. Eu falei, e eu comprei 20? É, você comprou, eu passei no meu cartão aqui, você tem que me pagar. Falei, 20? Ele falou, é 20. Falei, puta vida, como é que você me fala agora? Então, veja bem, então, sei lá. Pô, cara, vou ver o que eu consigo fazer aqui. E vou levar algumas pessoas comigo, vamos ver, né? Lembra do Se Vira Bem? O Beto falou, ele falou, cara, mas você tem que estar aqui. Por que que eu tenho que estar aí, Beto? Porque é um evento que vai ter isso, 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 isso. A empresa vai lançar um sistema de treinamento. Você vai conhecer os líderes que vão falar sobre a história deles. Você vai ver a empresa, você vai entender a estrutura do negócio. Você vai isso, vai aquilo, vai aquilo, vai aquilo outro. Você tem que estar aqui. Falei, tá bom. Se eu tenho que estar aí pro meu sucesso, pro bem-estar do meu negócio, tá, eu vou. Eu vou, cara. Se é importante? É muito importante. Eu vou. Não tem como eu não ir. Esse é o nível de comprometimento que você tem que ter com o seu negócio. Ah, mas a passagem, ai, mas a hospedagem, ai, mas a minha filha, ai, mas tem o casamento do meu vizinho. Ah, tem um evento da sua empresa? É aquilo que você tomou de decisão. Alguém colocou a arma na sua cabeça para você cadastrar na Hive? Não, né? Você cadastrou porque você quis. Para você poder ter resultado na Hive, parte fundamental disso é estar em todos os eventos. É você se conectar ao sistema. É estar online e presencial em tudo que a Hive te oferece. Você está comprometido com isso? Não, não tô, Cadu. Então não vai dar certo. Gente, de maneira extremamente objetiva, não vai dar certo. Porque se o seu compromisso não é de 100%, você não pode exigir 100% de resultado. Não dá. É incongruente, é incompatível. Você monta uma franquia da, sei lá, da Cacau Show, né? Aí uma vez, 2 vezes por ano tem a convenção anual dos franqueadores da Cacau Show em São Paulo. Você vai falar que você não vai pro franqueador? Fala, não vou. Ah, porque eu tenho aqui que o meu filho vai ter o campeonato de futebol dele, eu vou lá. Não vai, não vai. Vai ter outro campeonato de futebol, vai ter outra coisa, mas não vai. Isso se chama comprometimento. E veja bem, ninguém tá, a raiva não tá pedindo para você fazer, né, 10 coisas por dia e deixar sua vida de lado. Não, uma vez por ano, 2 vezes por ano, pegar o avião, pegar o carro e ir para São Paulo para estar num evento é obrigação. Obrigação. Porque lá, a Marcinha foi dos Estados Unidos para um evento no Brasil. É obrigação. 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 É o compromisso que você tem com o seu próprio negócio. Não é com a raiva, não é comigo, não. É com o seu negócio. Porque se um evento tem a capacidade de transformar tanto o nosso negócio, como é que a gente não vai? É o investimento mais barato da vida. Esse evento que eu fui dia 21 de abril de 2012, que eu falo sempre dele, ele mudou a minha vida.
E eu paguei, sei lá, gastei R$ 500. Entre ida, vinda, gasolina, pedágio, comida, tal, ingresso. Ah, mas vou gastar muito mais indo aqui do Acre, Cadu. Pô, paciência. É. Mas no Acre você vai ter muito mais oportunidade se fizer um bom trabalho. Te garanto que não tem ninguém, só tem você aí fazendo. Cara, precisamos fazer esse trabalho. Você precisa estar comprometido com esse negócio. Esse nível de comprometimento, ele é indiscutível, ele é inegociável. Tem que ser inegociável, sabe? Claro, tem algumas exceções. Pô, Cadu, sei lá, eu marquei meu casamento para a mesma data, não vou deixar meu noivo esperando no altar para eu poder ir no evento. Ah, tudo bem. Agora, pô, aniversário do meu filho, Cadu, não dá pra fazer no domingo? Vai no sábado, volta, faz no domingo. Organiza, pensa com prioridade. Prioridade. Tem que ser prioridade, tá bom? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Eu, Canine e Léo, portanto, nos reunimos e conseguimos levar junto com a gente umas 10 pessoas, tá? Quando eu cheguei nesse evento, lá em São Paulo, esse evento foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu cheguei nesse evento lá em São Paulo, eu fui de blazer, né, calça social, camisa social, achando que eu ia para um evento corporativo, né, que eu ia lá fazer networking, né? Falei, nossa, vai ser. Eu chego lá, música alta, bum, 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 uma galera de camiseta da Monavi com energético e jogando energético pra cima, galera sem camiseta, uma loucura, galera, time de venda mesmo, sabe? Time de venda. Gente querendo vender. Gente, se você já foi para uma convenção de venda, você sabe do que eu tô falando. Os representantes comerciais, os vendedores, tudo chupando pilha, cara. Música alta, todo mundo feliz, contente, querendo bater meta. E eu lá, doutor Carlos Eduardo. Eu falei, não, não me misturo com essa gentalha, né? Vou sentar aqui no fundo, vou ficar quietinho aqui na minha cadeira, lá na última fileira. Porque eu não vou ficar aqui pulando igual um babaca dentro de um evento e ouvindo os caras falar. Resumo da ópera, no final do evento eu tava sem camisa, tava também louco, cheio de energético, caiu energético em cima de mim, meu paletó tudo fedido. Louco, alucinado com o evento. Me permiti viver aquela experiência, sabe? Eu realmente entendi a energia da venda. Eu entendi o que precisava para que eu pudesse, sabe, me reinventar dentro desse novo projeto. E dentro desse evento, eu trouxe aqui algumas coisas anotadas para vocês que eu queria compartilhar, que a gente vai lembrando de tudo que a gente ouviu naquele evento. Aquele evento foi tão transformador para mim. Eu nunca tinha ido em nada daquela maneira. Eu nunca tinha ido numa convenção de vendas de uma empresa, nunca. E aquela energia, ela foi diferente, tá? Até hoje, você não vai me ver o cara que mais pula dentro de um evento desse, porque eu não sou esse cara que vai ficar pulando igual. Se você já ouviu falar do Marcelo Serakides, se você conhece o Marcelo Serakides, você vai conseguir fazer uma comparação. É impossível chegar no nível de energia desse cara que pula o tempo inteiro dentro de um evento. Eu não sou assim. Mas eu hoje sei me contagiar, eu consigo absorver tudo, eu consigo viver aquela experiência de uma maneira muito mais aberta do que eu estava em 21 de abril de 2012. Mas lá eu capturei algumas coisas. Gente, lá eu conheci Caio Carneiro, lá eu conheci Fernão Batistoni, lá eu conheci Marcos Clemente, Marcelo Seraquides, os caras que na época já estavam bombando na Monavi. E eu não era ninguém. O Beto também ainda não era ninguém. Éramos eu, o Canino e o Léo lá atrás, sentado na última fileira, e esses caras subindo no palco. E eu falava, gente do céu, eu quero chegar nesse nível desses caras, porque esses caras que estavam subindo no palco, eles eram todos jovens, assim como eu, todos questionadores, assim como eu, todos com sonhos grandes, assim como os meus, todas as pessoas querendo, sabe, voar na vida, e tinham encontrado uma ferramenta. Tinham encontrado uma ferramenta, a ferramenta que eles acreditaram que era a ferramenta certa, que continha todas as filosofias que eles acreditavam de trabalho, de bem-estar, sabe, de você conseguir unir, né, uma vida saudável com um trabalho que possa te remunerar, com alguns valores que são compatíveis com valores. É isso que você tem que encontrar na Hive, sabe? A Hive, ela contém valores que são compatíveis, integrados com os seus. Você acredita na cooperação? Você acredita no trabalho em equipe? Você acredita na meritocracia? Você acredita, né, na saúde, no bem-estar como valores importantes para a nossa vida? Você precisa encontrar esses valores da raiva, esse propósito da raiva e ver se ele, sabe, se ele encaixa com os seus. Porque se ele encaixar com os seus, você encontrou aquilo que vai te dar tesão de fazer. Tesão de fazer. Quando eu entendi cada vez mais os propósitos, os valores, os objetivos, a visão desse negócio, falei, cara, é isso.
Eu não tenho que ficar me questionando mais. Eu encontrei. Eu encontrei. Se vai levar um ano, 2 anos, 10 anos ou 20 anos, eu não sei, mas eu encontrei algo que eu possa falar, cara, eu vou fazer isso. Sabe? Quando você fala, puta vida, encontrei. Isso pra mim é bom pra caramba de fazer. Eu gosto de fazer isso aqui. Sabe? Isso aqui pra mim é... E ainda eu posso ficar rico? Putz! Aqueles meninos, na época, levantavam cheques em cima do palco de 150 mil reais. Os meninos tinham 20 anos de idade. 150 mil reais no ano, Cadu? Não, no mês. No mês. E eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, tá? Naquela época, quando eu vi isso, cara, eu foquei no resultado que eu podia ter fazendo esse trabalho. Falei, cara, que é isso? Essa molecada, uma molecada. O Caio Carneiro, gente, com espinha na ponta do nariz. Sabe, o Caio Carneiro, pra quem sabe quem é o Caio aí nas redes sociais, o Caio trabalhou com a gente durante muito tempo na Monavi, na Junés. O Caio era, sei lá, tinha 18 anos e tava ganhando 100, 200 pau por mês. Falei, não é possível que esses moleques aqui de Alphaville, de São Paulo, estão fazendo isso. Tipo, não é possível. Eu trabalho igual um louco, igual um maluco. Atendo 10 clientes por dia, vou em 70 fóruns na semana e falo com um monte de juiz cabeçudo. E eu não ganho, eu ganho 2 pau. Eu ganho 2 mil real. Esses caras estão ganhando 200, vendendo produto, curtindo a vida, fazendo palestra e ajudando as pessoas e dando treinamento, vendendo. Eu quero isso pra mim. Como não? Eu quero isso pra mim. E olha só, gente, naquela época, era 1% do que a gente tem hoje na Hive. Era 1%. E eu fiquei encantado. E aí, o que aconteceu? Foi um evento da empresa em que eles subiam no palco, eles faziam lá o seu discurso, sua palestra, aí descia, ia outro. A empresa lançou nesse momento um materialzinho de treinamento, que era um materialzinho físico, que a gente comprou lá por R$ 250. Era uma caixinha que vinha alguns encartes, vinha alguns livretos e uns CDs de áudio e de vídeo. CD. Tem gente que nem sabe o que é CD aqui. CDzinhos de áudio e de vídeo que a gente colocava no computador e para a gente poder ouvir, ver, enfim, ou escutar. E aí foi ali que tinha o primeiro sistema de treinamento da empresa. Olha que legal. Eu sei que eles subiram no palco e cada um falou alguma coisa que eu trouxe aqui alguns pontinhos que eu quero compartilhar com vocês como ensinamento para poder fechar o dia de hoje. Mais 15 minutinhos eu encerro. Primeiro ensinamento. Eu lembro que o Caio Carneiro tinha acabado de passar o Marquinhos no ranking lá da Monavi. O Caio Carneiro tinha passado o Marquinhos, alguma coisa assim. E aí o Marquinhos foi entrevistar o Caio, né? Falou assim, Caio, pô, como é que você me passou? Né? Pô, eu tô há mais tempo que você, eu tô acima de você na rede, como é que você me passou? Ele falou assim, eu passei você porque eu aprendi bem aquilo que você me ensinou. Aí o Marquinhos falou assim, mas como assim? Lembra, Marquinhos, que um dia eu fui conversar com você e eu perguntei, Marquinhos, o que que você fez para chegar nesse patamar tão alto de resultado nesse negócio? E você virou assim para mim, Caio, muito simples. Eu apresentei esse plano de negócios, esse programa, para 3 pessoas por dia. E aí isso me trouxe, depois de 3 anos, um resultado de R$ 200 mil por mês. O Caio falou assim: ah, entendi. Então, para eu poder passar você, eu tenho que mostrar para 5 pessoas por dia. Desde então, eu mostro esse negócio para 5 pessoas por dia. Simples, simples, simples. Qual que é o aprendizado disso? E hoje, depois de 15 anos de carreira, eu posso atestar isso para você. Porque hoje eu não estou mais aqui como um aventureiro. Eu estou como um dono de uma empresa de venda direta, eu estou como um afiliado, eu estou como head, eu estou como um cara que ganhou milhões nesse negócio. Eu posso te afirmar, é a quantidade que vai trazer para você a qualidade. É a quantidade que traz a qualidade. É a quantidade que traz a qualidade de pessoas para o seu time e é a quantidade que traz a sua qualidade para que você possa melhorar a sua performance. Não há performance sem antes haver produtividade. Você não vai chegar em alta performance na sua vida sem antes você ter uma altíssima produtividade. O que eu aprendi naquele momento é, cara, eu estou fazendo errado porque eu estou toda quinta-feira abrindo uma portinha, esperando que as pessoas entrem para falar com uma, 2 pessoas por semana. Como que eu vou trabalhar e crescer falando com uma, 2 pessoas por semana quando eu consigo? Porque às vezes eu não falo com ninguém. Não tem mágica. Não tem mágica. E o mundo das vendas é isso. Tudo é venda. Se você for vender produto ou se você for vender negócio, se você quiser bater meta em produto ou se você quiser bater meta em negócio, o segredo está na quantidade.
O maior problema de gente fracassada em vendas é funil vazio. Anota isso. Funil vazio. Tá falando com pouca gente por dia? Tô, Cadu, vai morrer pobre. Ponto final em vendas, né? Em vendas vai morrer pobre. Para você poder ganhar dinheiro em vendas, você tem que estar falando com pessoas todos os dias. E falando com pessoa não é mandando zap. Falando com pessoas é você falando do seu produto de maneira profissional. É você falando do seu programa de afiliado de maneira profissional. É você apresentando o programa afiliado para as pessoas de maneira profissional. Você precisa entender que talvez o problema esteja em você estar trabalhando pouco, falando com poucas pessoas por dia. O aprendizado que eu quero, o maior aprendizado, que você como afiliado pro que está aqui, e você quer construir sua própria rede de afiliados, e você quer virar um dia head na Hive, quer virar partner na Hive, quer virar embaixador na Hive. Para você poder chegar lá, você tem que se disciplinar a falar com pelo menos uma pessoa por dia sobre o programa de afiliado. Pelo menos uma pessoa por dia. Que você tenha uma reunião por dia para apresentar o programa de afiliado para essa pessoa. Ela vai querer? Não sei. Não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é o processo de você prospectar as pessoas, qualificar essas pessoas dentro de uma lista para ver quais seriam as potenciais dores delas dentro do mundo dos negócios, do trabalho, do financeiro. Abordar essa pessoa de uma maneira direcionada, de uma maneira personalizada, para que essa pessoa possa se interessar por conhecer o programa de afiliado da Hive. E aí sentar com ela, pegar os slidezinhos do programa afiliado e mostrar. Você vai vender produto, vai ganhar 20% sobre a primeira venda, 15% na recompra. A Hive vai ajudar ainda seus afiliados a recomprarem e você ainda vai poder ganhar dinheiro indicando novos afiliados no seu negócio. É assim que você apresenta. E aí você vai falar bastante do produto, bastante da marca, bastante do propósito. O programa afiliado da Hive ele se resume a venda produto através do seu e-commerce ou através da venda direta. Se você vender no seu e-commerce, você vai ganhar 20% na primeira compra, 15% na recorrência. E a Hive vai ajudar você a ter recorrência com o CRM, com comunicação direta com o seu afiliado. E além disso, você vai poder ganhar uma comissão chamada bônus de indicação por cada afiliado novo que você indicar de acordo com o pacote que ele comprar. Pronto, esse é o programa. Aí você vai falar muito do produto, muito da marca, muito do Hive Academy, muito do suporte, muito da alegria, muito da felicidade, muito do tesão. Não tem dificuldade nisso, pelo amor de Deus. Você se formou em faculdade, você se formou em colégio, você trabalhou a vida inteira dentro do banco, você atende pessoas, você é fisioterapeuta, você mexe no subaco de todo mundo todo dia. Não é possível que isso aqui seja difícil. Não é possível que isso aqui seja difícil. Você vai conseguir falar com as pessoas, você vai conseguir apresentar esse negócio para as pessoas, mas a sua qualidade só vai vir da quantidade, da repetição, da prática massiva. Quer crescer seu time? Quero. Primeiro você tem que ter um time. Como é que você quer crescer um time se você não tem um time? Como é que você quer fazer com que as pessoas do seu time vendam se você não tem um time para vender? Você tem que formar o seu time primeiro, construir um time de afiliados. Eu não estou nem falando para você construir um time de afiliado Pro. Construa um time de afiliado Plus. Construa um time de gente que vai vender, que vai explorar o programa afiliado, que naturalmente surgirão os prós dentro desse bolo de gente que você vai trazer. Ah, Cadu, mas tem alguém que tem um perfil de afiliado Pro, cara, que já é líder, que tá. Posso falar com ele sobre o Pro? Pode, claro. Mas como regra, fala sobre o programa afiliado. Cadastrou alguém? Lembra do Beto, que ele fez comigo. Cadastrei um afiliado novo, Cadu. Cola nessa pessoa, ajuda ela. Ajuda ela a vender. Ensina a falar do produto. Fala com as primeiras pessoas junto com ela. Sabe? Fala pra ela te mandando print do WhatsApp pra ela mostrar como é que ela tá fazendo pra falar com as pessoas. Cola nessa pessoa, ajuda essa pessoa, mostra como é que funciona o back-office, mostra como é que funciona a loja virtual. Faz ela se conectar no sistema, faz ela se conectar no Conexão Hive todo dia, faz ela assistir os vídeos. Gente, não tem nada de difícil nisso. Com todo o respeito do mundo, não tem nada de difícil nisso. O mais difícil disso tudo não é o processo, são as pessoas. O mais difícil disso tudo não é o processo, são as pessoas. É, às vezes a pessoa não está tão comprometida quanto você. É, às vezes a pessoa que você cadastrou, ela some. Às vezes ela não faz aquilo que você faz para ela fazer. Paciência. O que que a gente aprendeu aqui? Quantidade traz qualidade. Vai pro próximo. Continua semeando. Continua plantando. Continua falando sobre o negócio com as pessoas.
Continua. Você vai continuar vendendo o produto. A venda do produto é um outro negócio. Você vai continuar falando do produto, fazendo a venda, virando afiliado 3K, 7K, 15K, 30K. Agora, não, Cadu, eu também quero me tornar um líder de equipe. Você precisa incluir essa atividade na sua rotina. Ou você pode falar assim pra mim e falar assim pra mim, ó. Tem pessoas nessa sala aqui que eu sei que são assim, né? Fala assim, Cadu, eu gosto é de vender produto, tá? Meu negócio é vender produto. Eu vou bem, falo bem, não tenho dificuldade, amo, me sinto apaixonada, gosto, vou bem, cara, gosto mesmo de vender produto. Mas vender o negócio, eu não sou tão assim, mas eu queria construir equipe também. Eu queria ter algumas pessoas vendendo comigo. Como é que eu faço? Então aprenda a se tornar uma captadora, um captador de oportunidade. Porque se você vender muito produto, quando você se tornar um 7K, um 15K, um 30K, vai ter tanta gente vendo você que naturalmente, de maneira passiva, você vai recrutar pessoas para o seu time de afiliados. Vai ter gente que vai te bater na sua porta. Carol, quero me cadastrar com você, porque eu tô vendo você vendendo tanto, tô vendo você feliz, tô vendo você nos eventos, tô vendo você falando todo dia sobre esses produtos no Instagram, tô vendo você mostrando seus resultados. Carol, também quero isso. Como é que eu faço? As pessoas vão bater na sua porta e você vai recrutar de maneira passiva. Agora, se você quiser crescer nesse programa afiliado Pro, não espere só o recrutamento passivo. Tem que ter o recrutamento ativo. Que é você ir atrás das pessoas e não esperar que elas venham atrás de você pelo crescimento que você vai ter no programa afiliado de afiliado 15K, 3K, 7K, etc. Tá bom? Então, qualidade, aliás, quantidade traz a qualidade. Quantidade, lei dos números. Todo dia falando. Gente, se tiver gente que trabalha com vendas aqui, é que talvez você nunca trabalhou com vendas, isso aí possa até ficar meio estranho. Nossa, que estranho, né? Nossa, gente, é assim o mundo. É assim o mundo. É assim. Se você for um profissional liberal, um autônomo, se você for cabeleireiro, gente, você precisa prospectar para ter gente sentada na sua cadeira. Não dá para você abrir uma portinha. Já foi a época em que você abria uma portinha com uma vitrine bonita e as pessoas passavam e compravam. Você tem que hoje em dia ir caçar os seus clientes. Não basta você abrir uma vitrine bonita no centro da sua cidade. Se você não investir em marketing, se você não anunciar que que a sua loja está aberta, se você não falar com seus amigos, se você não fizer um coquetel de inauguração, se você não investir para levar prospect para dentro da sua loja, você vai falir. Nosso negócio é igualzinho. Você tem que investir, muitas vezes, tempo, massa encefálica, língua, para poder falar com as pessoas e sentá-las na sua frente para você poder apresentar o programa afiliado para ela, para poder apresentar a Hive para ela. E ela vai decidir o que ela quer. Se ela quer ser uma afiliada ou se ela quer ser uma cliente. Apresenta para ela e deixa ela decidir. O que que você prefere, ser uma cliente ou uma afiliada? Como afiliada, você pode ser cliente também, que você vai acabar comprando o produto pelo mesmo preço, vai poder consumir. Ah, então eu quero ser uma afiliada, se alguém tiver para indicar ali, eu indico. Compartilhe o link, pode ser? Claro. Cadastre como afiliada. Compra lá um kitzinho de afiliado plus, começa a consumir. Se aparecer alguém que queira, você tem o seu link de indicação e ele vai lá, ganha dinheiro. Tão simples. Não complica. Raiva é simples. Não complica. Fala com as pessoas, tá? Segundo ensinamento. Segundo ensinamento. Aí, Marquinhos sobe lá também e ele fala: para se ter sucesso nesse negócio, a regra número um é: seja produto do produto. Produto do produto. E aí é o ensinamento da vez. Você consome os produtos da Raiva? Porque vamos lá, quando você é afiliado, a gente tem que separar bem as coisas, né? Porque nós exercemos duas funções, o de afiliado e de afiliado pro. Como afiliado, se você for uma pessoa que, por exemplo, é personal trainer, e só vai falar de hyper, e mais especificamente ainda, só vai falar de whey protein, creatina e fluid, faz sentido você só consumir esses três. Faz sentido. Você só se especializar naquilo que você tá mais querendo posicionar no mercado. Eu acho isso muito inteligente. Cadu, eu sou um médico especialista em sono. E eu quero indicar alguns produtos da Hive para os meus pacientes. Eu vou indicar Lucid? Não, eu vou indicar Nimbus. Então eu vou me especializar em Nimbus, vou consumir Nimbus
vou falar de Nimbus. Se as pessoas quiserem outros produtos, eu até sei quais são os outros que tem, mas não é naquilo que eu estou focado. Como afiliado, se você está nichado, segmentado, quiser focar em um determinado produto ou marca, tá tudo bem. Você, por exemplo, consumir só aquilo que você está falando no mercado. Agora, como afiliado pro, isso já complica um pouco. Porque se você não conhecer um pouco de tudo, você acaba ficando enviesado e perdendo a oportunidade. Porque às vezes você vai encontrar alguém que quer falar de Lose It, que quer vender Lose It, algum nutricionista que tem um programa de emagrecimento e quer falar de Lose It. E você nunca consumiu. E você não sabe como funciona do programa Evolution X. E você não sabe como é que funciona os smoothies protein. E você não sabe o que é uma proteína vegetal. Você não entende desse universo. Por quê? Porque você não consome, você não estuda, você não está dentro desse universo. E aí você perde a oportunidade de ter um nutricionista vendendo Lust na sua rede. Ah, Cadu, mas eu sou macho, eu não cuido da minha pele. E aí você perde a oportunidade de ter uma rede, de repente, de pessoas que vão vender cosméticos ou vão vender os nossos nutri-cosméticos da Reskin na sua pele, na sua rede. Porque você não está ambientado, você não está dentro desse ecossistema do Reskin. Então consuma os produtos. Você tem que ser produto do produto. Mas então, Cadu, quer dizer que todo mês tem que comprar R$ 5.000 em produto? Não, claro que não. Por favor. Mas você precisa aprender a navegar por todos esses caminhos e principalmente estar consumindo. Pô, vamos lá, coloca uma meta. Consumir pelo menos um produto de cada linha todo mês. Põe uma meta aí na sua vida. Ah, cara, eu só compro o ômega 3 da Hive. Poxa vida, como é que você quer ser um afiliado Pro? Você só tem uma bostinha da embalagem da ômega 3 na sua casa, gente. Desculpa. Como é que você vai fazer um vídeo no Instagram? Como é que você vai tirar uma foto no Instagram? Só tem ômega 3. Se você for um afiliado que só quer vender ômega 3, você só consome ômega 3, até que é mais coerente. Agora, como afiliado Pro, que quer levar oportunidade, negócio, mercado para as pessoas, como é que você só consome ômega 3? Não dá. É incompatível. Mas eu não vou gastar. Não é gasto, é investimento. Olha a cabeça do empreendedor. Produto do produto. E aí você vai começar a ter os resultados do produto. Você vai fortalecer sua crença no produto. Você vai fortalecer sua crença na marca. E naturalmente as coisas vão melhorar. Acreditem, é investimento. E aí você não fica mais sem. Olha lá, ó, a Marcinha. Uso tudo aqui em casa e a família também. É isso. Aqui em casa, gente, você tropeça em Aqui em casa, o brinquedo mais legal do meu filho pequeno são as embalagens da Hive. Então aqui em casa você tropeça nas embalagens da Hive todo dia. É assim na sua casa também? Torne-se, vista a marca, consuma a marca. Não precisa dar um passo maior que a perna, fazendo um estoque gigantesco. Não precisa disso. Mas compre produtos regularmente, consuma produtos regularmente. Tá bom? Terceira e última dica por hoje: o poder do sistema. O Fernão subiu no palco e falou sobre isso naquele momento. Ele falou, cara, gente, vocês querem ter sucesso? Queremos! Quem quer ter sucesso? Eu! O que vocês têm que fazer? Vocês têm que conectar no sistema. O que é sistema, gente? Sistema é o conjunto de ferramentas e eventos, né? E essa engrenagem, quem faz essa engrenagem girar somos nós. Então, quanto mais nós estivermos conectados às ferramentas e aos eventos da Hive, mais essa engrenagem vai estar lubrificada para ela poder estar girando, girando e girando e ajudando você a crescer ou escalar o seu negócio. Para um afiliado Pro, isso é fundamental. Então, vamos lá. Tem uma frase dentro do nosso negócio que fala: brasa longe da fogueira apaga, né? Se você, por exemplo, é uma afiliada Pro e você tem uma outra afiliada Pro no seu time e você tá aqui no Conexão Hive Pro todo final de semana e ela não, você vai perder ela, porque brasa longe da fogueira apaga. Aqui é a fogueira. Isso aqui é fogueira. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa live hoje vai sair daqui mais com um pouquinho mais de motivação para cumprir o seu dia. Amanhã você vai precisar de mais um pouquinho, depois vai precisar mais, mas para hoje vai sair daqui um pouquinho mais. Opa, legal, gostei. Próximo, né? Onde está a sua rede? Onde está a sua equipe de trabalho? Cadu, a minha equipe é mais de afiliados Plus, é mais de pessoas que estão vendendo. Ótimo, eles estão no Conexão Hive todo dia de manhã, segunda a sexta? Ai, Cadu, minha equipe não está conectando. E você está conectando? Porque você, como Pro, também é Plus. Eu também não. Errado. Conecte ao sistema. Você está conectando na Go Hive?
todo dia um de cada mês, você tá na Go Hive, existe um indicador na venda direta. É impressionante isso, tá? Hoje, como gestor, eu posso te dizer. O resultado do mês, ele é proporcional à quantidade de pessoas que estão conectadas ao vivo na Go Hive. É impressionante. É impressionante. Se para Hive é assim, imagina para você. Se para Hive é assim, imagina para você. O seu resultado vai ser proporcional ao número de pessoas do seu time que estiver conectado na Go Hive. Olha só, o quão a Go Hive é importante. Por quê? No começo do mês, campanha, promoção, energia, a Cláudia dando show lá, a Hive trazendo novidade, informações que fortalecem a crença na marca, fortalecem que o caminho está certo. Ali é a fonte de água mais cristalina para você e sua equipe beberem. Promoções, viagens, travel points, tá conectado com esse sistema todo, com essa engrenagem toda, é muito importante. Hive Academy. Você tá ali consumindo os vídeos do Hive Academy? Você faz o download das ferramentas que estão disponíveis ali no nosso menu de downloads? Você está antenado sobre o que está acontecendo ao seu redor dentro do Hive Academy? Você está acompanhando os vídeos que a gente está sempre soltando lá no Hive Academy, ainda que você não consiga assistir ao vivo? Perceba que por que que isso tudo é muito importante? É importante para você, para que você possa se fortalecer, mas vai ser importante para o seu time. Porque hoje, quando você tem dois afiliados, você até consegue mandar mensagem para eles e manter contato. Mas para você poder escalar, você tem que construir um negócio que não dependa só de você. Isso é o sistema. Então, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem um evento de apresentação do programa Pro, do programa de afiliados, certo? Toda segunda-feira a gente tem um webinário que a gente faz lá às 8 horas às 8 horas da noite uma apresentação aqui no YouTube do Hive Academy. Aí, você, por exemplo, não promove essa apresentação para sua rede, e a sua rede não conecta. Ali é um momento em que você deveria utilizar de uma maneira tão focada. Porque se você conseguir enxergar que ali é a oportunidade que você pode usar para ter 300 pessoas conectadas do seu time, prospects do seu time, para conhecer o programa afiliado através da boca de um head que sabe o que está fazendo, é um momento de crescimento ou de oportunidade de crescimento tão grande para o seu negócio que você deveria estar trabalhando a semana inteira focado em colocar 200 pessoas conectadas no evento de segunda-feira, porque em 1 hora ou meia hora nós vamos apresentar aquilo que você demoraria 200 horas para 200 pessoas. É a hora de você escalar, é a hora de você alavancar, é a hora de você dar um tiro gigantesco. Toda semana você tem essa oportunidade, através da boca de alguém que é mais preparado que você. Imagina! Você tem que usar com estratégia. O sistema não tá aqui para ego. Vamos todo mundo bater palma pro Red, Cadu Pimentel. Ai, que treinamento legal. Não é isso que eu tô aqui, não, gente. Tô aqui perdendo meu domingo com a minha família. Meu filho foi batizado ontem. Eu tô aqui com vocês. E vocês também, então, cada um aí com o seu próprio sacrifício. Mas por quê? Poxa, estratégia, entenda o motivo pelo qual estamos aqui, estaremos conectados amanhã no evento e tá. Tá? Usa o sistema a seu favor para crescer o seu negócio, para conectar as pessoas. O sistema vai abastecer os seus afiliados, independente se você estiver trabalhando ou não. O sistema vai abastecer de energia, de informação, de possibilidades, de oportunidades os seus afiliados. Quanto mais, quando você está conectado no Conexão Hive e o seu afiliado também, não é você que está trabalhando, é um head. Só está conectando. E esse seu exemplo de conectar junto com a sua rede vai mudar o jogo. Não adianta você conectar a sua rede e não aparecer. Certo, turma? E aí, óbvio, né? Muitos aprendizados naquele evento, né? Muita coisa boa aconteceu na minha vida a partir daquele evento. Eu voltei para Campinas determinado a mudar minha vida através da venda direta. Eu voltei para Campinas, eu falei com o Thiago, falei com o Léo, falei, gente, a gente está trabalhando tudo errado, a gente precisa trabalhar todo dia, a gente precisa falar com pessoas todo santo dia, não dá mais para a gente ficar contando só com quinta-feira à noite. A gente vai ter que se sacrificar e todo mundo ali tomou a decisão de se sacrificar com a gente. De todo dia a gente está abrindo uma portinha para falar com as pessoas e a gente ficou durante 10 meses trabalhando todos os dias fazendo a apresentação. Não falhamos um dia. Todos os dias vai cada sábado e domingo. É dia, então, todo dia. E feriado, é dia, todo dia. E se você tivesse que viajar? Bom, eu não fui viajar, mas se você tiver que viajar, dá para você falar de Hive em qualquer outro lugar.
da praia, do campo, numa casinha de sapê, em qualquer lugar dá pra você falar de raiva. Eu falei de raiva, na época não era raiva, mas eu falava desse negócio todo santo dia. Hoje eu falo de raiva todo santo dia com alguém. Todo santo dia. Todo santo dia. Você está disposto a isso? Você vai fazer isso? E não é difícil, não é, nossa, é sacrificante, nada disso. É só falar daquilo que você está apaixonado. É coisa boa. E aí, a minha vida decolou. Eu saí de zero reais em abril de 2021, 2012, R$ 0, para R$ 88.000 no mês de outubro de 2021. De zero em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em 6 meses, eu saí de zero para R$ 88.000 no mês de outubro do mesmo ano. Como, Cadu? Qualidade vem da quantidade. Eu fui falando com muita gente e essas muitas pessoas, dentro de muitas pessoas, eu fui encontrando algumas muito boas. E essas muito boas foram me ajudando a duplicar, foram me ajudando a crescer esse bolo. A força da escala vem daí. E aí encontramos mais uma, mais duas, mais três, mais 10, e essas 10 trouxeram um resultado extraordinário. A gente engoliu o interior de São Paulo e aí as coisas foram acontecendo. E aí veio a Junés, e aí agora a Hive, que a Hive é a paixão da minha vida, a Hive é minha masterpiece, a Hive é a minha mola propulsora. Hive é aquilo que eu. É a melhor oportunidade que já existiu na história da venda direta a nível mundial. Você precisa enxergar isso. A Hive, e a Hive ainda tem muito para entregar daquilo que a gente idealizou. Mas a Hive hoje, ela é anos-luz à frente de tudo que nós já vimos na venda direta no Brasil e no mundo. Você precisa enxergar isso e aprender a trabalhar com essa ferramenta para que você possa começar a colher os resultados que essa ferramenta pode te trazer. Então, esses anos eles foram maravilhosos. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, eu acredito naquilo que eu faço. Eu vendo com paixão. Eu ia terminar aqui às 11, já são 11h40. Eu continuo falando. Se deixar, eu vou até amanhã. Eu amo isso aqui, eu amo estar com vocês, eu amo ajudar, eu amo tentar, sabe, mexer seu cérebro, e enfiar o tamanho da oportunidade que está na sua frente para que você possa destravar qualquer tipo de bloqueio que você está tendo para você poder ir para o mercado e levar essa oportunidade para as pessoas, porque não só você vai poder mudar a vida de muita gente, como é assim que você vai mudar a sua. Tá bom? Foi bom para você? Deixa eu desligar a gravação aqui e aí eu só vejo aqui o chat para a gente poder